gente terminou na última aula falando dos motivos da falência, falamos dos atos criminosos, depois a gente falou sobre a sentença, os efeitos, aliás, quais são as possíveis sentenças, sentença denegatória ou declaratória, e o que nos importa agora é a sentença declaratória, porque após essa sentença surgem inúmeros efeitos que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, são os efeitos da sentença declaratória de falência. Esses efeitos, a gente vai ver que existem efeitos em relação ao falido, em relação aos credores, em relação aos contratos do falido. Então, a gente vai começar a falar sobre os efeitos em relação ao falido. E aí, o artigo 102 da LRF traz o primeiro efeito, que é a inabilitação, né? Essa inabilitação, ela torna o falido proibido de explorar a atividade empresarial. Mas falido aí seria o empresário individual, ou a Eireli, ou a sociedade empresária. Então, não atinge os sócios de uma sociedade limitada, por exemplo, exceto se eles forem administradores, né? Se eles forem administradores ou gestores, eles serão atingidos em caso de descumprimento, em caso de cometimento de crime falimentar, né? Então, aquelas situações também onde nós temos sócios com responsabilidade ilimitada, o exemplo é a própria sociedade em comum. Vocês se lembram da sociedade em comum? A sociedade em comum é aquela que ainda não foi levada a registro, é aquela sociedade irregular. A gente já viu que lá no polo passivo a sociedade pode estar irregular, que mesmo assim ela pode estar no polo passivo, perfeitamente possível. Inclusive, isso já é só o fato de estar nesse exemplo aí, sem registro, ele já está cometendo crime falimentar. Então, essa inabilitação, ela começa a partir daqui. Ela começa com a sentença declaratória. Aí, e qual é o seu fim? O seu fim é uma outra sentença, né? É uma sentença de extinção das obrigações de falido. Lá ao final da falência, a gente vai trabalhar isso, né? Lá, ela não ocorre automaticamente, não. O juiz tem que dar uma sentença extinguindo as obrigações do falido. Ela pode ocorrer até antes de acabar a falência, essa sentença. Ela pode ocorrer durante, juntamente, ou até mesmo depois. A gente vai ver que são momentos distintos. Então, essa inabilitação para atividade empresarial. Artigo 102, eu vou ler para vocês. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto do parágrafo 1º do artigo 181. Esse artigo 181, ele trata dos crimes falimentares, né? Porque lá nós temos uma reabilitação um pouquinho diferente. Inclusive, quando há crime falimentar, a sentença tem que ser motivada. Essa inabilitação não vai ocorrer de forma automática. Parágrafo único, fim do período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação no seu registro, no registro da sociedade empresária, ou do empresário individual, ou da Eireli. Ok? Então, aqui, inabilitado fica a sociedade, ou a Eireli, ou o empresário individual. Os seus sócios somente se cometerem crimes falimentares como gestores ou administradores. Ok? Bom, qual é o segundo efeito? Está lá no artigo 103. O falido perde a disponibilidade de seus bens, né? Lembra lá no Direitos Reais, a gente está estudando os atributos da propriedade, quando você fala em dispor, exatamente os atributos aqui dos seus bens. Disponibilidade é aliená-los, né? Vender, doar, ou gravar em ônus real. Então, a partir daqui, ele já não pode. Inclusive, algumas situações vão até retrotrair aqueles 90 dias do prazo suspeito que a gente viu na aula passada. Então, aqui, a partir daqui, os bens do falido já não estão mais disponíveis, porque ele fica à disposição da massa falida. A gente vai ver que o administrador judicial tem que arrecadá-los, conservá-los, avaliá-los, para, então, proceder à venda.
Então, o segundo efeito, o falido perde a disponibilidade de seus bens. Está no artigo 103. Vou ler para vocês. Desde a decretação, por favor, acompanhem a lei aí, a lei 11.101, de 2005, a LRF. Artigo 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito interpondo os recursos cabíveis. É claro que ele tem todo o interesse em fiscalizar a atividade do próprio administrador judicial, né? Ele é parte legítima para interpor recurso, intervir, fiscalizar, acompanhar, porque se não estiver sendo conservados ou bem cuidados, obviamente que ele vai poder reclamar. Bom, como terceiro efeito da decretação da falência, da sentença que decreta a falência, nós temos a extinção da concessão para as concessionárias de serviço público. Lá no artigo 195, é claro que isso não ocorre de forma automática, até porque o artigo fala na forma da lei. A forma da lei significa que, pelo princípio da descontinuidade do serviço público, né, pelo princípio da continuidade, então a gente vai ter um prazo para que se chame ou se abra uma licitação ou que se chame o outro colocado, né? No caso da Oi agora, por exemplo, ela está em recuperação judicial. Mas caso haja uma convolução e falência, se bem que ela está indo muito bem, mas é só um exemplo, né? Como concessionário de serviço público, aqui seria extinto o contrato de concessão, conforme o artigo 195 da lei da LRF. Seguindo, então, qual é o outro efeito? O quarto efeito, os efeitos atingirão os sócios que respondem ilimitadamente, né? Lá no artigo 181, vamos lá para o artigo 181, aliás, 81, perdão, artigo 81, acompanhando aí, por favor. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem, né? Nós temos várias espécies de sociedade onde a responsabilidade dos sócios são ilimitadas. Como exemplo, eu já falei aqui, sociedade em nome coletivo, lá nós temos os comanditários e os comanditários, né? Nós temos sócios de responsabilidade ilimitada. A própria sociedade em comum, que eu acabei de dar exemplo. Então, são sociedades, aliás, em nome coletivo, todos os sócios respondem, né? A comandita simples, onde tem os comanditários e os comanditários respondem ilimitadamente. Então, nesse processo, eles também têm a sentença, os efeitos da sentença decretados em face deles também. Vai processar essa falência dessas pessoas juntamente com o processo falimentar, o que é um grande atraso, né? Até críticas da doutrina, porque isso provoca um grande atraso. Imagine que uma sociedade com 10 sócios de responsabilidade limitada, esse processo não vai findar nunca. Imaginem bem despesas pessoais de um administrador de uma sociedade com responsabilidade ilimitada, né? Até o salário da sua empregada doméstica pode ser habilitado como um crédito. Então, a chance disso findar, olha, 20 anos, né? Enfim, então, na prática, eu acho que o legislador mandou mal aí. Mas, enfim, se houver sócios com responsabilidade ilimitada, eles também serão atingidos por essa sentença que decreta a falência. E, como último efeito, há uma suspensão da retirada de sócios. Está lá no artigo 116, inciso 2.
no momento que decreta a falência, não há possibilidade de sócios com responsabilidade limitada se retirar. Artigo 116, inciso 2. Vamos lá, então. O artigo 116 do CAPT fala que a decretação da falência suspende, e o inciso 2, o exercício do direito de retirada ou recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte do sócio da responsabilidade da sociedade falida. Isso tem uma lógica, né? Isso, se alguém vai se retirar da sociedade, isso pode onerar a sociedade por conta do pagamento de suas cotas. Então, a partir da decretação da falência, não é possível um sócio se retirar da sociedade, como aí o quinto efeito da sentença que declara a falência, está lá no artigo 116, inciso 2. Ok? Bom, dando prosseguimento, esses 5 efeitos são os efeitos em relação ao falido. Agora, com relação aos credores, nós temos aí 4 efeitos, né? 4 efeitos em relação aos credores. O primeiro deles é a constituição da massa falida, né? Então, antes de decretação da falência, não há que se falar em falido, há que se falar em devedor, e também não há que se falar em massa falida. A massa falida é constituída a partir desse momento, né? E a massa falida é um ente despersonalizado. Eu acho que eu já falei sobre isso. É um ente que não tem personalidade jurídica, porém tem capacidade processual para vir em juízo ou se defender em juízo. Está lá no artigo 75 do CPC. Eu deixei isso anotado para vocês aí. Só para a gente compreender essa legitimação processual. Artigo 75 do CPC. Um minuto só. Artigo 75. São representados em juízo, ativa e passivamente. Aí aqui tem vários incisos, né? O inciso 5 fala massa falida pelo administrador judicial. Antigamente, na lei anterior, chamava síndico. Então, hoje, o administrador judicial representa a massa falida, assim como o espólio representa o inventariante representa o espólio, assim como nós temos também o síndico que representa o condomínio, que também é uma entidade despersonalizada, mas então a massa falida, apesar de não ter personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, vai ser representada pelo administrador judicial. E essa massa falida, a doutrina, ela divide essa massa falida em massa falida objetiva e subjetiva. A massa falida subjetiva são os credores. É a formação do quadro de credores que começa aqui. Mas a massa família, essa massa falida que ele está dizendo, que constitui, a partir da sentença, é a massa falida objetiva, que é a universalidade de bens, todos os bens arrecadados do devedor. E aqui, todos os bens e direitos e obrigações, né? É o conjunto de bens. Então, isso tudo vai ser apurado pelo administrador judicial, a constituição da massa falida objetiva, nesse caso aqui. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro efeito em relação aos credores, formação da massa falida. Segundo efeito, vencimento antecipado de toda a dívida do falido. Está lá no artigo 77. Artigo 77. Um minuto só, por favor. Acompanhando aí, por favor, artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis com abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. É claro que aqui são os contratos internacionais, são os contratos
são os contratos efetivados de importação e exportação. Por quê? Porque aqui existe a proibição de cláusula ouro, vocês viram lá no quarto período, né? Não é possível se fazer um contrato com moeda internacional, a não ser que se estipule a conversão na data do contrato. E aqui a situação é excepcional. São as empresas importadoras ou exportadoras. Mas esse vencimento antecipado, pessoal, é privilegiado pela par conditio creditório. Lembra da paridade dos credores? Imagine o seguinte, se você tem um crédito para vencer daqui a um ano, se não fosse possível esse vencimento antecipado, você jamais ia receber. Imagine que você tinha que aguardar, né? Aguardar todo o processo de falência, ou então, o que é pior, né? Isso poderia ocorrer um prejuízo, porque, de repente, ele estava lá vendendo e pagando outros credores, né? O que vai provocar prejuízo a determinado credor. Então, por conta disso, todos os créditos são antecipados, exatamente pelo princípio da paridade, né? Da igualdade entre os credores, para que não ocasione prejuízo a algum credor. E é claro que, se você vai antecipar no tempo, você tem que ter abatimento dos juros proporcionais. Com o terceiro efeito em relação aos credores, o artigo 124 traz a suspensão da fluência de juros. Artigo 124. Vamos lá no artigo 124. Só. Suspensão da fluência de juros. Minuto só, artigo 124. Acompanhe aí na lei, por gentileza. Artigo 124. Contra a massa falida, não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência. Ele nem precisava falar após a decretação da falência, se ele está dizendo que não corre contra a massa falida, já está presumidamente que é a partir dessa decretação da falência, né? Previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Bom, aí nós temos uma situação interessante, porque os juros de todas as dívidas são contados até essa sentença que decreta a falência, né? Mas e aí os juros, a partir da decretação da falência, até o efetivo pagamento? Isso pode durar 1 ano, 2 anos. Serão pagos? Talvez. Por que eu digo talvez? Porque lá, quando a gente estudar daqui a uns dias a classificação dos credores, vocês vão olhar o seguinte: existe uma classificação, mesmo que o credor seja criografário, existe uma classificação para as dívidas que são habilitadas ali, e esses juros são habilitados um pouco à frente. Não me lembro se é na sétima classe, salvo engano, se é na sétima classe, né? Por quê? Você vai apurar todo o ativo e pagar todos os credores. Se sobrar dinheiro, você vai pagar esses juros que fluirão após a decretação da falência até o efetivo pagamento, né? Então, não é que eles não serão pagos de forma alguma. Como eu falei para vocês, isso é muito excepcionalíssimo, né? Mas pode ser que a falência deva pagar todo mundo. E, nesse caso aqui, se sobrar dinheiro, vai pagar os juros a partir daí. Mas a regra geral é que há um vencimento antecipado de toda a dívida do falido. Suspensão da fluência de juros, perdão, gente. É o terceiro efeito. Artigo 124. E como nós já vimos, o quarto efeito em relação aos credores é a suspensão do curso da prescrição das obrigações do falido e ainda de todas as ações em curso. Nós vimos lá que existem aquelas 3 exceções: ações trabalhistas, tributárias e ações que demandam quantias ilíquidas, né? Não carece agora de, novamente, a gente rever, mas, enfim, aqui, a partir da sentença declaratória, é que há a suspensão do curso da prescrição de todas as obrigações, né? Então, imagine lá que o cara tem até dei um exemplo aí no nosso conteúdo, o cara tem uma nota promissória, ela prescreve em 3 anos. Imagine que, com 1 ano que já decorreu a prescrição, 1 ano, o prazo está correndo, e aí ocorreu a
decretação da falência. Nesse caso, suspende a prescrição, né? Então, só quando findar o processo de falência, se o processo de falência demorar 10 anos, pessoal, 10 anos haverá suspensão dessa prescrição. Aí, depois de 10 anos, que houver a sentença que extingue os efeitos da falência, aí volta a correr o prazo desse exemplo da nota provisória, então ainda tem mais 2 anos para, caso ele não tenha recebido, não tenha sucesso no recebimento da falência, que ele habilitou o crédito dele lá. Imagina que ele não recebeu, então a prescrição volta a correr nesse exemplo por mais 2 anos. Ok? Então, suspensão do curso da prescrição, está no artigo 6, inclusive das ações em curso. Está no artigo 6º da LRF. Bom, além desses efeitos, eu citei aí 2 efeitos que estão lá no artigo que trata dos contratos, artigo 117, que é a nossa próxima pauta, efeitos com relação aos contratos do falido. Bom, vocês já estudaram lá no 5º período essas espécies de contratos. Os contratos, quanto ao seu nascedor, em relação às obrigações, eles podem ser bilaterais ou unilaterais, né? Eu só vou aqui relembrá-los aquilo que vocês já aprenderam lá no 5º período. Quanto às obrigações, os contratos bilaterais geram obrigações recíprocas para ambas as partes, né? Por exemplo, uma compra e venda, para o comprador, ele tem a obrigação de dar a coisa e para o vendedor, a obrigação de pagar o preço, né? Já nos contratos unilaterais, são aqueles contratos que só geram obrigação para uma parte. E aqui nós temos os contratos benéficos. Nesse caso aqui, o maior exemplo vai ser os contratos benéficos, né? Então, aqui, lá no artigo 117, vamos lá para o artigo 117, qual é o efeito, o principal efeito em relação aos contratos? Será que vai ser necessário paralisar os contratos? Não. Excepcionalmente, sim, a gente vai ver por quê. Lá no artigo 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência, não se resolvem automaticamente e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessária a manutenção e preservação de seus ativos mediante autorização do comitê ou do administrador judicial, que nem sempre vai ter um comitê, né, pessoal? Mas vejam bem. Então, existem contratos que não vão dar prejuízo à massa falida, né? Ou serão até necessários a preservação dos bens. Imagine que você tem lá bens que tem que manter determinada temperatura, existe uma empresa, por exemplo, frigorífico, que é responsável pela preservação daquela temperatura. Então, ela vai entrar aqui. Ou então, contratos que não dão prejuízo, né? Ou até pelo contrário, há contratos que dão lucro. Você quer ver um exemplo? Franqueadoras, né? Franqueadoras possuem franquias espalhadas. Então, o franqueador recebe royalties dessas franquias. É claro que esses contratos continuam dando lucro para a empresa franqueadora. É um exemplo de que o contrato bilateral ele vai continuar sendo cumprido e representado pelo administrador judicial. Já os contratos benéficos, os unilaterais, esses não tem problema, podem continuar. Imagine que há uma prestação de serviço daquela empresa, então ela doa resíduos para determinados materiais para reciclagem, né, a uma entidade filantrópica, sem problema nenhum, né? Então, com relação aos contratos, nós temos esses 2 efeitos. Não há uma suspensão automática dos contratos. Não. Isso depende se não houver prejuízo ou se for extremamente necessário, os contratos continuarão a ser cumpridos conforme o artigo 117. Bom, esses são os efeitos. Deixa eu só chegar para cá. Aqui. Esses são os efeitos, né, com a declaração da falência. Agora, lá no artigo 104, nós vamos trabalhar os deveres do falido
não são poucos, né? Após a decretação da falência, né? Então, lá tem uma lista de deveres, que é uma verdadeira Bíblia, né? O primeiro deles, que a gente vai ver aí, é assinar o termo de compromisso. Pois é, mas para assinar esse termo de compromisso, pessoal, lá do inciso 1, lá no artigo 104, inciso 1, esse termo de compromisso é assinado lá nos autos, né? Ele é intimado, então, na decisão, para assinar o termo de compromisso. Chegando lá, né, o termo de compromisso ele tem que ter a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar para constar no dito termo. Aí tem lá várias alíneas, vamos acompanhar. As causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores. É claro que quando é requerida por ele, quando é autofalência, na inicial nós já vimos que ele declara quais são as razões de sua quebra. Agora, aqui não. Aqui ele vai dizer que, olha, se foi o fato ocorreu, foi o inciso 1 do artigo 94, né? São títulos protestados, né? São inciso 2, a execução frustrada. Ele vai explicar essas causas determinantes que o levaram à falência. Além disso, tratando de sociedade, o nome do sócio, de todos os sócios, acionistas controladores, diretores e administradores, apresentando o contrato social ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas operações. Então, ele tem que apresentar toda a documentação de constituição da empresa, que pode ser o ato constitutivo, pode ser o contrato social, em caso de sociedades, ou pode ser em caso de sociedade. Oi, alguém me interrompeu? Não? Retornando, então. Ou em caso de estatuto, quando é sociedade anônima. Mas para que, professor, que tem que listar e qualificar todos os sócios, gestores, administradores, controladores? Porque esses podem ter praticado crimes falimentares. Então, por isso que eles devem ser devidamente qualificados. E vai ser aqui no termo de compromisso que ele vai ter que listar todos os controladores, né? E, além disso, o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios, importantíssimo. A responsabilidade profissional do contador, aqui do profissional de contabilidade, é essencial para a idoneidade dos dados apresentados, sob pena de responsabilidade penal dele, né? Então, o nome do contador. O quarto item que ele tem que assinar no termo de compromisso, os mandatos que, porventura, tenham otorgado, indicando o seu objeto, nome e endereço do mandatário. Por quê? Pode ser um laranja, né? De repente, o próprio mandatário, o que acontece muito, o próprio procurador é o empresário de verdade, né? Então, pode ser que esse mandatário, né, esteja cometendo algum crime falimentar, e aí isso vai ser apurado. Então, traga esse mandatário também para cá, porque a gente tem que ouvi-lo, porque pode ser um laranja. O empresário pode ser um laranja e o verdadeiro empresário pode ser esse mandatário. E isso não é incomum, não é incomum. Às vezes o cara tem uma certa inabilitação pessoal ou por algum motivo, né, dívidas, etc. Então ele coloca alguém aparecendo na empresa e ele apenas vai gerir a empresa através do mandato. Isso é muito comum. Outra situação, ele tem que especificar todos os bens móveis e imóveis que não se encontram no estabelecimento, né? Aqui ele tem que declarar por quê. Isso aqui vai facilitar, na hora do administrador judicial, arrecadar os bens. E outra declaração, se ele faz parte de outra sociedade, exibindo o respectivo contrato. Por quê? Obviamente que, se ele tem cotas em outra sociedade ou ações de outra sociedade, isso também é bens, isso também vai influenciar na hora de venda do ativo. E, por fim, as suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processo em andamento
em que for autor ou réu. Claro, tem que apresentar os saldos, né? Porque quando você fala do patrimônio do estabelecimento, não sei se vocês vão lembrar, né? Quando você fala de estabelecimento, é um conjunto dos bens afetados pela sociedade, né? Então, você pode ter muito bem uma aplicação financeira que não faz parte do estabelecimento, daquele conjunto de bens, mas faz parte do patrimônio. Então, aqui ele tem que declarar todas as aplicações. A carteira de cobrança é importantíssima, você tem vários títulos a receber, né? Então, nesse momento de assinatura do termo de compromisso, é que ele tem que listar todas essas situações do artigo 104, inciso 1. Bom, no inciso 2, ele tem que entregar os livros obrigatórios, né? A gente já viu aqui que, lá no artigo 1190 e 1191, existe uma verdadeira blindagem do empresário, né? E lá você só pode apresentar os livros, livro obrigatório principal é o livro diário, então você só pode abrir a contabilidade se houver briga ou sucessão de sócios, nós vimos isso, ou em caso de falência. E a falência só vai ocorrer após a decretação da falência. Aqui sim, aqui não tem segredo, aqui não se resguarda mais o segredo empresarial, né? O segredo da atividade empresarial. Aqui não se privilegia mais o sigilo da atividade empresarial. E é uma situação de exceção lá do artigo 1190 do 1191 do Código Civil. 1190 e 1191. Né? Então, aqui ele entrega todos os livros obrigatórios. Outra obrigação que ele também assume, que é um dever, ele não pode se ausentar do lugar onde está processando a falência, a não ser que haja motivo justo e ele comunique expressamente ao juiz. Ele não pode se ausentar, até porque o administrador pode precisar de tirar alguma dúvida, ou até mesmo para evitar uma eventual fuga, né? Então, ele não pode se ausentar a partir, então, da decretação da falência. Outro compromisso é que ele tem que comparecer a todos os atos do processo. Aliás, esse decorre do compromisso anterior. Ele não pode se ausentar, porque sempre que ele for chamado, ele tem que estar à disposição ou deixar um procurador, um mandatário, quando sua saída for imprescindível a sua saída. E o quinto dever, ele tem que entregar todos os livros, além dos livros contábeis, os papéis e documentos ao administrador judicial, né? Bom, aqui entra todos os títulos de crédito, isso aí, todas as comprovações da propriedade de seus bens, né? Porque tudo isso vai ser arrecadado para pagamento dos credores. Além disso, prestar informações solicitadas pelo juiz, pelo administrador judicial ou pelo Ministério Público, né? Por isso que ele tem que estar sempre presente. Além disso, seguindo, auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Ele tem que estar sempre dando informações ao administrador judicial. Ele não pode dificultar a arrecadação do ativo e a formação do quadro de credores. Muito pelo contrário, ele tem o dever de colaborar. O inciso 8, examinar as habilitações de crédito apresentadas. É importantíssimo que ele auxilie o administrador judicial, porque imagine lá que se tem alguém habilitando um crédito de 10 mil, e você sabe que aquele crédito, por exemplo, é 8 mil, então aqui é importantíssimo ele acompanhar essa habilitação, né? Juntamente com o administrador judicial. Assistir o levantamento, a verificação do balanço e o exame dos livros, né? Ele deve assistir, né? Para ver se está tudo conforme. Né? Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Apresentar no prazo fixado pelo juiz a relação de seus credores, né? Vai haver um batimento, então, com toda a documentação apresentada com a relação de credores. Isso é um trabalho do administrador judicial. E, além disso, examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Também é um dever do falido. E o parágrafo único traz uma regra que, em caso de descumprimento de qualquer dever acima, ele será considerado crime de desobediência. Então, veja bem que é uma determinação judicial.
Ok, pessoal? Então, hoje o que eu tinha para falar é isso. E agora a gente vai, então, abrir para perguntas. Por favor. Elias, esse crime de desobediência acarreta o quê? Ele vai responder criminalmente. Ah, é? Não é crime falimentar. Né? O crime de desobediência está no Código Penal. Se ele não obedecer, ele vai responder por crime de desobediência. Uhum. Além disso, dependendo do descumprimento, ele pode até ser que se enquadre em uma dos fatos típicos dos crimes falimentares. A gente vai ver isso no final, quais são vários crimes falimentares, e pode ser que, nesse caso aí, ele seja condenado por crime de desobediência e, ainda assim, também se enquadre em algum outro descumprimento do dever tipificado na lei como crime falimentar. Eu esqueci, o administrador judicial é o juiz que impõe, que O juiz que escolhe. escolhe, né? O juiz que escolhe. Ao contrário do gestor judicial. Estão lembrados do gestor judicial? O gestor judicial ocorre lá na recuperação quando for afastar o administrador da empresa, quando for o caso. Aí são os credores que vão escolher o gestor através da Assembleia Geral dos Credores, porque aí ele vai defender o interesse dos credores. Mas aqui não. Aqui não são os credores que escolhem o administrador judicial, porque ele não representa os credores, né? Nós vimos aí que ele é um profissional idôneo escolhido pelo juiz. É um munus cúlibus, né? Ele é um auxiliar de justiça. Eu acho que eu estava confundindo com o gestor. Então. O gestor é escolhido pelos credores através da Assembleia de Credores. Mas são em casos excepcionais. Agora, o administrador judicial sempre vai ocorrer na recuperação e sempre vai ocorrer na falência. Lá na recuperação, ele fica mais como fiscalizador, né? Por isso que lá dá muito ensejo a fraudes, porque o gestor da empresa ou da sociedade empresária ainda continua em suas atividades. Agora, aqui não. Aqui, o administrador judicial é o gestor, praticamente o gestor da empresa,